E aí, tudo bem? Aqui é Isaac Davi falando e vou começar aqui agora com a exploração de conteúdos para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento masculino, que é toda a área aí, todo o conhecimento que eu gosto de abranger e sempre gostei muito de falar sobre essas coisas, mas só agora que comecei a ter um pouco mais de coragem, né, de adentrar nesse meio e eu sei que vai fazer diferença na vida de outras pessoas, sabe? Eu quero começar falando já sobre perfeccionismo. Não comecei esse vídeo aqui com algo na mente, então eu vou pegando aqui o que vier de insight, de hacks, para passar para quem estiver assistindo. E vou falar sobre perfeccionismo porque dá para ouvir, né? Os cachorros latindo aí. Já é um começo aí sobre o perfeccionismo. Vamos lá. Eu, por muito tempo, estudei desenvolvimento pessoal. Comecei lá pelos 17, eu imagino, a estudar sobre evolução. Eu tinha muitos questionamentos na minha cabeça sobre questões familiares, questões de grana, emocionais. Eu queria entender minhas travas, eu era um cara muito introvertido. E aí eu fiquei pensando em tudo isso e eu queria melhorar, sabe? Sempre tímido, querendo socializar. E aí eu me deparei com um conteúdo sobre sedução, sobre conquista feminina, sobre socializar. E aí é que eu comecei a estudar de fato, sabe? Eu comecei a ler, eu não lia. Eu comecei a ler porque era um assunto que estava me interessando muito na época. E desde então eu não parei, certo, de buscar conhecimento. Vira e mexe, eu parava, certo? Dava um tempo de estudar isso e tudo certo, mas sempre foi presente na minha vida os livros, vídeos, cursos, desde o momento que eu conheci esse universo. A partir dali, eu me deparei com uma situação na minha vida em que eu trabalhava no Ministério Público, eu fiz um concurso e, por sinal, esses estudos que eu tinha feito até então, de desenvolvimento masculino voltado para desenvolvimento social, eles me fizeram querer estudar mais e apareceu uma oportunidade para eu fazer um concurso onde que eu não era bom em provas, eu não era tão bom na escola assim, eu era um aluno na média, mas resolvi me dedicar para esse concurso e passei. Foi incrível, esses estudos de desenvolvimento pessoal me ajudaram com certeza a passar nesse concurso. Trabalhei lá por 9 meses e eu me vi num momento em que eu ia sair do ensino médio e ia precisar sair desse trabalho, né, que era um estágio de nível médio que eu fazia lá. E eu queria algo a mais para minha vida, sabe? Eu não sabia se eu queria fazer faculdade ou não. E então eu resolvi empreender. Na verdade eu não resolvi, sabe? Eu não pensei nisso. Eu tava pensando na solução, eu tava matutando isso há muito tempo, mas nunca me vinha nada assim na cabeça de fazer. Até que um dia, uma funcionária do Ministério Público tava vendendo perfumes pro pessoal. Eu entrei na sala, senti aquele cheiro, aquela fragrância. Eu sempre fui louco por fragrância, assim. Eu sou muito olfativo, então quando eu entrei na sala, eu vi aquele cheiro, aquela fragrância, e era um perfume que na época, como eu gostava de escutar funk e tal, os funkeiros falavam muito, que era o Ferrari Black. E dessa empresa que ela estava vendendo, era um contratipo, por assim dizer. Não é um perfume pirata, nem é um perfume original. É uma fragrância feita para ser similarizada com a original, só que é tudo patenteado pelos órgãos que regularizam isso, Anvisa, ABVD e tudo mais. Okay? E eu senti aquela fragrância e eu quis comprar com ela o perfume. Eu disse, ó, eu quero esse perfume porque eu sou louco por esse cheiro e aquele momento eu também queria um pouco de status, né? Dizer que eu tava usando Ferrari Black. E foi da hora isso porque eu comecei a usar o perfume, comprei com ela. Daí eu comecei a ver ela vendendo para outras pessoas também. Como assim, velho? Como assim? Ela tá ganhando dinheiro com isso aí, cara. Ela tá fazendo grana extra com isso aí. Mas por que eu não vendo também isso aí? Por que eu não vendo? Aí me veio esse estalo, sabe? E daí eu comecei a pegar informações com ela. Fui diretamente na franquia da empresa e eu fui buscar isso
porque geralmente empresas que trabalham com venda direta e marketing de relacionamento, que é essa empresa que eu trabalhei, as pessoas que entram nelas são convidadas, mas ninguém me chamou. Na verdade, o cheiro me chamou, a ambição de querer mais, de querer empreender, de querer crescer na vida. E aí, então, eu resolvi ir lá em busca, né, de informações para saber como é que eu ia vender e pá. Cheguei lá, me cadastrei bonitinho. Me cadastrei até com uma pessoa que eu não sabia que trabalhava lá, mas era amiga de escola. Cadastrei com essa pessoa e comecei os trabalhos. A partir daí, comecei minha carreira, minha jornada no empreendedorismo. E por que eu tô falando tudo isso, certo? Eu vou fazer uma conexão agora com o que eu pretendi falar no começo, né? Que é o perfeccionismo. Cara, desde que eu comecei a empreender, eu tinha essa ideia de que tinha que ser perfeito as coisas. Tinha que acontecer de uma maneira certa para poder fluir. Mas só trabalhando nessa empresa que eu trabalhei, com perfumaria e marketing de relacionamento, eu ia pra rua, ia falar com pessoas que eu não falava costumeiramente, foi que eu comecei a entender que não vai existir uma perfeição, não precisa existir isso para você iniciar um projeto ou uma coisa que você está pretendendo fazer, que você tem em mente. A gente, hoje, eu tenho um conhecimento que é o seguinte: MPV, mínimo produto viável. O que isso quer dizer? Qual é o mínimo de recurso, de coisa que você precisa para começar um projeto, uma atividade, um empreendimento, uma renda extra, um trabalho, seja lá o que for? Qual é o mínimo de coisa que você precisa? E aí é onde começou essa minha questão de gravar vídeo, de querer produzir conteúdo para contribuir na vida das pessoas. E aí já fechando aquele look que eu abri no início do vídeo, que é o seguinte: eu ficava ainda com essa ideia de que tinha que ter mais conhecimento, porque o conhecimento que eu tinha era muito básico. Mas a realidade, senhores, é que o conhecimento que eu tenho pode transformar a vida de outra pessoa, porque a outra pessoa não sabe o conhecimento tanto que eu tenho, mas esse conhecimento que eu passar para ela, com certeza vai surtir algum efeito, vai abrir uma mente, vai abrir um leque de oportunidades para outra pessoa. E eu tava evitando isso, eu tava fechando isso, sabe? Eu não tava abrindo para entregar a outras pessoas e deixar que a vida, deixar que aquela pessoa decidisse se aquilo é bom para ela ou não. Eu ficava constantemente dizendo que não ia ser bom, que o conteúdo não era legal, que eu precisava de mais conhecimento, enfim. Mas são anos e anos de leituras, de livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda. Já estudei sobre rotinas, sobre alta performance, sobre autorresponsabilidade, fiz cursos de inteligência emocional, fiz curso de desenvolvimento pessoal e faço até hoje, certo? E treinamentos, eventos, conversei com várias pessoas, certo? Do mais alto ao mais baixo escalão, sobre grana, sobre saúde, sobre relacionamentos, profissão, carreira, né? E como é que um cara que estudou tanto, que pesquisou tanto, que se questionou tanto, que sofreu, mas questionou, evoluiu, não teria algo para agregar a alguém, sabe? Isso é meio louco. E isso eu percebi que era uma questão de perfeccionismo. Querer que tudo tá perfeito para poder começar alguma coisa. Mas aí a gente pode colocar essa ferramenta MVP, mínimo produto viável. Qual é o mínimo que você precisa para começar alguma coisa? Qual é o mínimo? E eu quero encorajar quem estiver assistindo aí para dar esse passo. Não se limite. O teu potencial é muito maior do que aquele que você vem dizendo a si mesmo ou vem se comportando, partilhando com o mundo. Então eu quero encorajar com esse vídeo aqui. É a minha encorajação, meu encorajamento também. Eu espero que surta algum efeito e vai sim, com certeza, porque todo conhecimento compartilhado surte efeito na vida de alguém. Forte abraço aí, até o próximo.